Estamos de volta com o Código Aberto, nós estamos estudando a parte final do livro do Apocalipse, a gente está no capítulo 19 nesse momento, mas a gente já vai avançar para os próximos capítulos, o capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, tem muita coisa para caber nesse restinho de conversa que a gente tem. Mas eu falei a respeito do fato de que aqui tem uma ponta sendo fechada. Porque no capítulo 16 ficou, depois lá do sexto flagelo, ficou aquela ideia, olha, se preparam para a grande batalha do Armagedon. E aí não acaba. Vai ter uma grande batalha, vai ser o Armagedon. Tá, quem é que vai vencer? Como é que vai ser? E o Armagedon, essa grande batalha, acaba no capítulo 19. Acaba no capítulo 19, quando o cavaleiro que está no cavalo branco, que é esse Jesus descrito, ele então vence essa batalha. E isso é muito, muito marcante e muito esperançoso também, né? Não é a primeira que ele vence, né? Porque ele venceu várias vezes. Várias coroas mostra aí, né? Ele venceu várias vezes. Venceu no deserto, né? Então, Jesus ele já se mostra vitorioso muito antes dessa batalha ser vencida. Essa batalha começa já com o vencedor, na verdade, né? E é interessante que nós comentamos sobre o Armagedon, que aconteceria, o simbolismo seria o monte, né, Carmelo, onde Elias enfrentou os seus adversários em nome do Senhor. E lá houve um vencedor, Jesus Cristo. E de novo, nessa batalha, ou nesse contexto de batalha do bem contra o mal, Deus contra Satanás, ele é o vencedor. Aqui ele aparece com o seu manto de justiça, e eu ia comentar isso no bloco anterior, que Jesus ele vem de branco porque ele é um juiz justo. Percebam, no mundo de tantas injustiças, nós temos um juiz que é justo e nós seremos julgados por essa justiça. Não vamos ser julgados por a intenção de A ou B. Você pode gostar de uma pessoa e eu de outra, mas não vai ser assim, eu fui com a sua cara, você vai para o céu, não. Jesus é justo, ele vai julgar a todos. A gente pode entender esse final do capítulo 19 como sendo uma descrição, né, fantástica daquilo que é a volta de Jesus? Dá para entender que é desse momento que nós estamos falando, no capítulo 19? Sim, até pela grandiosidade, né? Olha, fala que, se a gente ler mais depois do capítulo 19, fala que ele surge numa pequena nuvem, e isso vai crescendo e vai crescendo, e vai ficando grandioso. Então, a descrição que nós temos aqui no capítulo 19, até pelos milhares e milhares e milhões de anjos que estarão acompanhando, realmente é a visão da volta de Jesus. Aqui no guia, Ellen White faz um comentário sobre isso, e a gente não pode nem descrever a cena de tão bela que vai ser. E você ia falar alguma coisa, Jéssica? Não? Diante disso, quando a gente pensa nisso, se esse evento, entendendo então como o final da batalha, entendendo como sendo esse momento de juízo, e é a volta de Jesus, Jesus voltou, aí a gente tem uma próxima cena, que é a cena que está no Apocalipse capítulo 20, porque de acordo aqui então com o relato de Apocalipse, tem esse momento dessa vitória, mas aí nessa vitória aparece então agora o dragão, a antiga serpente sendo preso. O que significa esse momento dos 1000 anos? São 1000 anos mesmo? Ou a gente tem que aplicar alguma outra maneira de calcular isso daí? O que acontece nesses 1000 anos? Qual que é o conteúdo desse tempo? Esse cálculo é bom, hein? Eu acho bem relevante e importante. Em todo diálogo apocalíptico, nós estávamos tratando de 7 dias, de tardes e manhãs, né? De repente ele fala 1000 anos, do nada. Parece que ele parou, ou ele está falando de algo muito maior, ou ele está usando um recurso linguístico diferente. O que eu entendo sobre isso? Depois que Jesus retorna, depois da vida de Jesus, o livro de Apocalipse para de falar em símbolos temporais. Por quê? Tudo aquilo que precisava ser decifrado, né, até ali a vinda de Jesus. Depois daquilo, ele simplesmente diz 1000 anos. Mas aí fala que vai ficar preso, né, o dragão, a antiga serpente, Satanás. E aí algumas pessoas, e eu já vi algumas figuras, né, até na igreja, enfim, de um Satanás aprisionado, né, com correntes, com aquelas bolas de ferro que prendem os pés. E os anjos, né? E os anjos deles, também. Os demônios deles também, é verdade. Mas, na verdade,
para a gente entender esse período de prisão de Satanás, é só nós imaginarmos o seguinte: Jesus voltou e ele levou então todas as pessoas que foram justas para o céu, mesmo aquelas que haviam falecido. Então ele ressuscita e leva essas pessoas para o céu. Todos os justos estão lá. Aqueles que são injustos, que estavam mortos, permanecem mortos. E os que são injustos, que estavam vivos, morrem com a volta de Jesus. Ou seja, não ficam pessoa nenhuma aqui na Terra. Ninguém fica aqui. E agora eu fico imaginando Satanás sozinho, sem ter a quem tentar, sem ter o que fazer. E nesse momento, então, essa prisão de Satanás acontece. Porque não é algo literal. Ele não vai ser preso por, algemas ou cadeia. Ele vai ser preso porque ele vai ser desmascarado, ele não vai ter mais a quem tentar. Eu imagino, sabe como? Quando o pai vai repreender a criança e não repreende com uma chinelada ou uma palmada, mas repreende tirando alguma coisa que a criança goste. Seja videogame, seja celular, que hoje está mais moderno, né? Antes era sair para a rua, não podia ir brincar na rua. Hoje em dia tirar o celular. Mas imagine que Deus agora fala, vou tirar o que você mais gosta, que é o ser humano. A coisa que você mais gosta de brincar, que é o ser humano. E deixa ele sem brinquedo. E ele fica aprisionado, que é pior do que bater nele, né? Pior do que uma agressão física. Quando a gente, falando isso daí dessa prisão de Satanás e ele estando aqui nessa condição, tem uma coisa importante que o Léo falou a respeito dele estar aqui sozinho. Tem algo que é muito bonito, que aparece também nesse contexto dos 1000 anos, que é, e aí acho que tem uma coisa que já inverte um pouquinho a nossa maneira de pensar, a gente pensando no inferno e tudo mais, tal, como algo, e aqui diz que o dragão, Satanás, foi lançado no abismo, né? E esse abismo é simplesmente essa condição desértica, né? Essa condição onde ele vai estar. Mas aí fala o seguinte, que no versículo 4 fala que viu os tronos, nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi a alma dos decapitados, olha, voltando lá no quinto selo, vi a alma dos decapitados, aqueles lá que não foram julgados, que estavam clamando por justiça, agora eles estão assentados para julgar. E é dito sobre eles que tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá, é porque aí agora parece que tem duas coisas acontecendo. O dragão, o Satanás está lá preso por 1000 anos, mas do outro lado tem esse povo todo que vai viver e reinar por 1000 anos. O que é esse negócio? Que vai? Porque assim, eu às vezes, se eu pego umas férias muito grandes, eu fico entediado. O que eu vou fazer 1000 anos da vida, né? Inclusive, não apenas o aspecto do tempo, né, que é importante, mas também do que a gente, de como que será o céu, né? Isaac Newton, que esses 1000 anos são no céu. Exatamente. Esses 1000 anos no reino de Deus, né? Eu gosto de usar a expressão reino de Deus. A gente vê por aí os desenhos, né? Aquela fumacinha até a cintura, né? Aí uma nuvenzinha com uma harpa, né? E aí vem Isaac Newton e fala que as torturas de como muita gente entende o inferno, que a gente não acredita nisso, é ruim, mas ficar 1000 anos tocando harpa tal, é pior ainda, né? Mas não é à toa que o próprio universo ele é infinito. O universo é infinito. Então, se eu dissesse para você, imagina aí, se eu dissesse para você, olha, você vai poder viajar, você não vai precisar se preocupar com o tempo, você não vai precisar se preocupar com segurança, não vai precisar se preocupar com dinheiro, não vai precisar se preocupar com a velocidade, o tempo para chegar. O que você faria? Eu não sei vocês, mas eu me esbaldaria, iria para tudo quanto é lugar desse mundo, e aí, se isso pudesse ser transcendido, falar, olha, agora, depois, vamos dizer assim, que eu vi isso num livro chamado 100 Dias na Terra, de Rubem Albuquerque, que eu achei muito legal. E aí depois ela fala assim, e se você pudesse, então, depois desse tempo, você vai querer revisitar alguns os lugares favoritos, depois, então isso daí já vai dar uns 10, 20 anos. Depois, você vai poder agora visitar os reinos aquáticos. E ali brincar, nadar com os peixes, depois voar junto com os pássaros. E depois ele vai falar, agora você vai para os outros planetas. E aí você vai voar conhecendo todo o universo. Depois você vai poder conhecer outros mundos não caídos. Isso sem contar as pessoas com quem você vai conversar, as amizades que você vai fazer. Quanto tempo isso ia levar?
E além disso tudo, são muitas coisas boas, só te interrompendo, nós vamos ter também ali uma função muito importante. Percebam, eu fui para o céu e a minha mãe não foi para o céu. Eu chego lá e falo assim, peraí, qual é que é? Minha mãe é muito melhor pessoa do que eu. Por que eu vim para o céu e minha mãe não? Por que eu estou aqui e meu pai não, minha esposa não? Entende? Então, assim, além de a gente ter a oportunidade de conhecer muita coisa pela eternidade, mas durante esses 1000 anos que os justos estarão no céu, enquanto Satanás está preso aqui, nós vamos estar lá participando do juízo do caráter de Deus, porque se eu chegar lá no céu e a Moara, que é uma pessoa muito melhor do que eu, a Moara não foi para o céu, ou o Léo não foi para o céu, o Léo é pastor e a Moara não era pastora, o Léo não foi para o céu, mas a pergunta vai ser, Senhor, por que o Léo não foi para o céu? Por que não? Então Deus vai colocar, ou vai provar a justiça de seu caráter, vai dizer assim, olha, não veio por isso, por aquilo. Então nós teremos 1000 anos para compreender o caráter justo de Deus e para nós reconhecermos, realmente, Ele é fiel e justo e Ele sabe mais do que eu. Sabe, era exatamente isso que eu ia falar. Deus é um julgador tão fora do comum, do padrão, que durante esses 1000 anos a gente vai poder, o nosso guia de estudos fala, acessar os registros da história para verificar se as decisões divinas foram imparciais e justas. Porque, gente, essa foi o primeiro grande questionamento. Ele é justo? Só que as vestes dele são brancas, ele não teme se a decisão dele tem alguma coisa por trás, sabe? A gente tem um recurso que é embargo de declaração. Então, ela não é omissa, ela não é obscura. Então, ele não teme isso. Ele é um julgador tão fora do padrão que ele fala assim, essa foi a minha sentença, e vocês têm aí 1000 anos para usarem e para olharem os registros da história e verificarem se os parâmetros que eu usei são ok, são corretos, são justos. E a gente vai ter a oportunidade de acessar tudo isso para não ficar nenhuma dúvida sobre a imparcialidade e o caráter justo de Deus. Então, vai ser um momento de aprendizado, de análise, para trazer também paz para a gente, né? Exatamente, isso que é mais interessante. Imagine que se você vai para o céu sem algumas perguntas respondidas, algumas coisas para você não vai fazer sentido quando estiver desfrutando de toda a eternidade. Deus não quer que tenha alguém no céu infeliz, isso não faz sentido nenhum. Com dúvidas, né? Com dúvidas, isso faz sentido. Imagine que você vai ter um período só para entender. É tão bom quando a gente entende as coisas, né? Nas aulas de engenharia, quando tem muito... que não é só número, né? Tem mais letra do que número, às vezes, os cálculos. Você olha, às vezes você não entende nada. E quando aquilo começa a fazer sentido, você sempre chega a um resultado. Sempre dá um resultado numa fórmula. E aí esse que é o interessante, né, desses 1000 anos. E eu acho bacana pensar, né, nessa questão de juízo, porque às vezes dá uma ideia meio que de um povo meio, que a gente é meio curioso, né, que vai só pela satisfação da nossa curiosidade, né? Por que o outro não veio? Vamos ver aqui o que é. Por que o outro veio? E no final das contas... Deus está interessado. Deus está interessado e, em última análise, todo julgamento é sobre o juiz, né? Ao mesmo tempo que há um réu sendo julgado, alguém sendo julgado, esse julgamento também ele é sobre o caráter do juiz. Porque, por exemplo, eu até falo com os alunos, eu uso a seguinte ideia. Se um juiz, se alguém vai lá e assalta a casa do juiz, ele viu quem foi, ele sabe quem foi, e ele simplesmente pega esse sujeito, coloca na prisão, condena esse sujeito à prisão sem passar por um processo, o que ele fez está até certo. O sujeito realmente merece ser preso, mas o processo que ele usa é um processo que coloca em dúvida a justiça dele. A sentença dele vai ser anulada. Sim, porque o processo de julgamento não foi transparente. Então, quando Deus abre os livros, é exatamente por essa questão da transparência. E o nosso guia de estudos fala assim, então eles estarão prontos para testemunhar a execução da justiça de Deus no juízo final dos perdidos. E daí ainda acrescenta um pouquinho antes, sem sombra de dúvidas de que as acusações de Satanás eram infundadas. Bom, para mim isso faz todo sentido, deixar a decisão clara, porque uma das únicas formas, depois que uma decisão terminam todos os recursos de você desconstituir aquela decisão, é acusando exatamente o juiz, aquele juiz não era imparcial. E tem um tempo para você fazer isso no nosso sistema legal. É um prazo
Não vamos entrar nisso. Mas tem um prazo. Depois desse prazo, você não pode mais acusar se o juiz era ou não era parcial. Então, Jesus, Deus, ele está falando assim, olha, por esse prazo, vocês vão ter acesso a tudo, para não ter dúvida, para ninguém levantar a mãozinha depois e falar, não só a gente, mas todo o universo está precisando dessa resposta. E ele, o ser mais poderoso do universo, se coloca nessa posição de deixar que as pessoas investiguem todo o conteúdo e todo o fundamento, todas as provas que ele usou para, então, dar a sua palavra final. Só mais um detalhe sobre isso ainda, que é muito interessante, é que assim, como eu posso avaliar o caráter de Deus por 26 anos que eu vivo, sendo que ele é eterno? Entende? Não é justo eu avaliar o caráter de Deus pelos meus 26 anos. O que são os meus 26 anos pelo Deus eterno? Porque o que a gente pensa assim, um juiz que passou por um assalto, se ele pega um caso de assalto, ele sente na pele aquilo. E talvez a posição dele pode ser muito parcial porque ele sentiu aquilo. E talvez o juiz que não passou pode olhar com outros olhos, que é o que ele passou e não passou. Mas Deus é o que passou por tudo, desde sempre. Não tem nada que ele não passou. Não tem nada que ele não passou e nada que ele não saiba. Entende? Então isso é interessante analisar o lado de Deus, né? Com certeza. A gente tem aí na sequência, depois desse momento, a gente tem, seguindo aqui o texto para a gente conseguir chegar na parte final, a gente tem o final desse tempo de milênio, depois desse tempo de milênio, só para quem está em casa, depois acompanha um pouquinho melhor aí, do verso 7 ao verso 10, é um momento onde o Satanás é solto, e ele é solto simplesmente porque a terra volta a ser habitada, ele está preso na terra, a terra volta a ser habitada porque Deus vai chegar com a sua cidade agora aqui, nós vamos sair do céu e vir porque a terra foi planejada como nossa morada. E a gente vem para morar aqui e ainda existe um último ataque agora de Satanás, que acontece então uma segunda ressurreição, as pessoas que foram infiéis, todas as pessoas estão reunidas para um último ataque. Todos os infiéis a Deus ressuscitam, Satanás e os anjos estão todos reunidos para um último ataque. E aí então vem a sentença executiva de Deus, que é quando Deus agora dá um fim à existência daqueles que o rejeitaram. A gente vai por intervalo, porque a gente tem que voltar, tentar costurar esse momento final, esse momento de juízo e tentar falar um pouquinho sobre o novo céu, nova terra e sobre as coisas que ainda estão por vir e a gente tentar fechar a nossa conversa com as considerações dos convidados que falarão pela última vez nesse próximo bloco. Então fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouco.